Olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o mercado de coaching e o digital, né? A gente sabe que hoje o digital ele tá aí para todo mundo. É impossível da gente não considerar o digital quando a gente fala de mercado de atuação. Então, o coaching não tem como hoje a gente pensar em não ter estratégias de visibilidade, da gente não ter estratégias de posicionamento para que a gente possa garantir os nossos resultados. Então, a gente vai ter uma convidada que é a Ruth Almeida. Daqui a pouquinho ela tá entrando aqui e ela vai estar falando um pouquinho sobre. Ela trabalha no digital, ela tem uma agência e ela vai estar falando, ela trabalha com marketing, enfim. Ela vai estar falando um pouquinho sobre como é que a gente pode estar fazendo as duas coisas juntos, né? Como que a gente pode estar trabalhando no digital nesse mercado de coaching. A gente sabe que meio a tanta euforia, tanto notícias, né, desagradáveis ao longo desse ano, nesse mercado econômico e tudo, uma das alternativas que tem agradado muitas pessoas é trabalhar com digital. Então a gente sabe que hoje a gente não tem como desconsiderar as estratégias do digital para que a gente possa ter os nossos resultados. Não vou falar que é impossível, claro que pode alguém encontrar algum meio, mas hoje é muito difícil a gente não trabalhar essas estratégias, a gente não trabalhar esse posicionamento digital. E aí, quando a gente fala do mercado de coaching, é de fundamental importância o profissional entender como é que esse posicionamento pode agregar ao dia a dia dele para ele aumentar e potencializar os seus resultados. Então é muito disso que a gente vai estar colocando aqui, porque hoje essa questão do digital é uma opção que é muito atrativa para as pessoas, né? Porque possibilita as pessoas tenham mais liberdade para estar trabalhando da onde que quiserem, da forma como quiserem, como bem entenderem, com alcance não só nacional, mas com alcance mundial. E outros inúmeros benefícios que a gente vai falando aqui ao longo da nossa noite. Então, falo que montar um negócio digital tem as particularidades do negócio digital, mas a gente tem que pensar que tem muitas similaridades também, como se fosse um empreendimento físico, né? Criar um negócio digital também apresenta muitos desafios. Por exemplo, a gente tem que definir o nosso nicho de atuação, a gente tem que criar essas estratégias de marketing, a gente tem que estabelecer a nossa marca, a gente tem que estabelecer autoridade no mundo digital. Então, a gente tem que criar estratégias para trabalhar esse posicionamento digital. Então, hoje a gente vê que tem muita informação sobre o digital, sobre o que fazer, o que não fazer, mas às vezes falta os profissionais de coaching eles entenderem como é que podem potencializar os seus resultados através do digital. E é um pouquinho disso que a gente vai estar trazendo aqui hoje. Como é que o mercado digital pode alavancar a carreira e os resultados do profissional de coaching. E aí eu tô vendo que a Ruth já entrou aqui. Ruth, se você já quiser aqui fazer um pedido para participar ao vivo, eu não sei se eu não tô colocando aqui, será que eu consigo? Eu preciso colocar alguma informação? Não tô sabendo aqui. Ou eu consigo te convidar? Agora veio ver solicitação. Entrar ao vivo com o Ruth. Vamos ver se a Ruth vai conseguir entrar aí pra gente fazer essa troca da gente conversar sobre o digital. Ah, entrou. Oi, Ruth. Oi, Fernanda, tudo bem? Tô ótima. E você? Tá ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô super bem. Você me ouve bem também? Ah, muito bacana. Ah, Vamos ver então se tá tá bom. dando retorno aí ou não. Não, pra mim tá de boa Tá aqui. tranquilo? Tá tranquilo. Eu estava Tá. conversando aqui, falando um pouquinho com eles, hoje, antes de você entrar, desse mercado digital, que a gente sabe o quanto é importante hoje o profissional de coaching, ele ter estratégias bem definidas para ele trabalhar esse posicionamento digital para alavancar os resultados. E aí, Sim.
Queria que você falasse um pouquinho sobre quem é você, né? Porque talvez aqui dentro da minha rede algumas pessoas não possam te conhecer. Eu já falei que você trabalha com digital, que você trabalha com agência, mas Sim. me fala um pouquinho aí quem é você, que aí as pessoas talvez vão poder Conhecer melhor. te conhecer e mandar as perguntas mais direcionadas para você também. Legal. Então, pessoal, boa noite. Eu sou a Ruth Almeida e desde 2017 eu trabalho com marketing digital, né? Então a gente estuda muito, aprende todo dia. Eu acho que isso é uma coisa que a gente nunca deve dizer que sabe tudo, a gente sempre tem o que aprender. Mas na verdade eu sou uma empresária tradicional, né? Do tradicional pesado. Em cima dos meus desafios de muitas vezes querer fazer um projeto, muitas vezes querer expandir e muitas vezes querer a liberdade, né? Porque você precisa muitas vezes de ter a liberdade. Muitas vezes você ganha um bom dinheiro, mas você não tem liberdade. E essa falta de liberdade é o que me incomodava, né? Eu não ter a liberdade de trabalhar aonde eu queria, de estar trancafiada em um escritório e insatisfeita porque o dinheiro eu ganhava, mas eu perdi a minha liberdade. Então, em busca disso, foi onde eu parti para o digital, que eu vi que tinha uma oportunidade de eu escalar meus negócios de uma forma geográfica, tá? Aonde na minha localidade eu não teria como chegar a isso, eu não teria como escalar. E uma coisa que eu fiz foi buscar conhecimento. E já se diz que o conhecimento ele liberta, de fato ele liberta mesmo, né, de muitas coisas. E sem contar hoje, nesse momento de crise, né, mundial que nós vivemos, a gente precisa cada vez mais estruturar negócios que vai te trazer um baixo custo, Exatamente. né? Um baixo investimento e que você vai ter um resultado bacana. E o digital ele te proporciona isso, tá? Então, como empreendedora, como a líder que existe dentro da Ruth, né? Eu subnichei para a agência de lançamentos, aonde a gente ajuda hoje, nós temos 10 experts na agência, então a gente trabalha em 10 projetos simultâneos de lançamento em busca de um faturamento aí como empresa, né? Porque muitas vezes a gente está no digital, porém, como eu vi a Fernanda falar um pouquinho antes, a gente não leva como um negócio. E se você não leva como um negócio, você não tem metas e você vai fazer de qualquer jeito. E quando vê, você vai ver que não tem resultado. Então, como empresa, eu tenho metas altas, né, para atingir, porque o digital ele me proporciona isso. Então, dentro da agência hoje, a gente está trabalhando com 10 lançamentos, com 10 experts, onde a gente busca aí faturar 2 milhões de reais no ano de 2021. Né? Então, são objetivos, são metas, são negócios. Uma vez que a gente se posiciona como negócio, então eu já via muito dessa vida de empresa, de objetivos, de metas, eu só adaptei para o digital. E da mesma forma, Fernanda, eu acredito que dentro da atividade de coach, né, de orientador de carreira e de coach, uma adaptação dessas, porque o mundo hoje está digital. Exatamente. Né? O mundo está digital. Uma vez que você adapta, que você entrega um valor, que você entrega um resultado muito bom para a vida do seu cliente, e você tendo a estratégia digital, sem erro você vai ter negócios e negócios crescentes, negócios lucrativos. Diminui-se o custo, aumenta o seu ticket. Quando você fala de estratégia digital, Ruth, um profissional de coach, de orientação de carreira, assim, você acha que por onde que ele tem que começar para fazer uma estratégia digital para trabalhar esse posicionamento dele e aí sim ter resultados? Por onde que ele começa? Fala assim, eu não tenho nada do digital, eu estou completamente perdido, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. O que na sua visão, o que na sua experiência você acha que seria o primeiro passo para ele pensar no que fazer para estar incluindo o digital aí como uma estratégia de negócio? Primeiro passo, ele precisa escolher 3 pessoas para que ele consiga seguir essas pessoas. A quantidade de informação no mundo digital é muito grande.
uma vez que você está iniciando, né? A minha persona, o meu avatar são pessoas iniciantes, que estão iniciando ali na internet, são aspirantes a empreendedor. Qual que é a maior dificuldade deles? Muitas vezes eles travam porque eles vê o A, o B ou o C já bem estruturado. E uma vez Uhum. que a pessoa está bem estruturada, ele vai lá e ele trava, porque ele entende que ó, não é possível para mim, eu não consigo. Então a primeira coisa, ele precisa escolher 3 pessoas que ele se identifique, tá? Uma vez Uhum. que ele se identificou com essas pessoas, ele vai não copiar, tá? Não copiar, ele vai modelar, tá? Vai se Como é que eu inspirar. posso fazer? Vai se inspirar, vai modelar naquilo que a pessoa está fazendo e então ele começa a traçar os seus projetos, tá? Uhum. Muitas vezes ele já vê a pessoa, eu vou iniciar nas redes sociais, eu não tenho tempo, como é que eu posso? O tempo é igual para todo mundo, né, Fernanda? Só Existe que a tem essa questão de questão prioridade, né? de a gente se organizar, né? Organizar o seu tempo. Por exemplo, eu durmo 9 horas, 9, 9h30. Então eu precisava desse tempo com a Fernanda hoje. A gente marcou a live. O que eu fiz? Me organizei, dormi um pouquinho mais cedo. Vou dormir um pouquinho, senão vou estar caindo na live, né? Hashtag cai na live. E, e aí eu dormi um pouquinho para poder vir na live. Então a gente pode se organizar. Uma vez que você Uhum. organiza o seu tempo, que você organiza a sua semana e que você vai pensar estrategicamente no seu conteúdo, isso já vai te ajudar a iniciar do Uhum. zero. Então essas seriam as dicas que eu daria para a pessoa que está iniciando, Então, ela né? teria que seguir 3 pessoas para ela começar a se inspirar, modelar o seu negócio, para que ela possa pensar nos conteúdos e como trabalhar esse posicionamento. Seria mais ou menos Ex- isso? Exatamente. Porque senão ela se perde. Tá, a partir do Ela, momento, então, ela então eu trava. defini, vou seguir essas pessoas são pessoas que me inspiram, são pessoas que talvez eu possa me modelar posso estar modelando o meu negócio. O que que ela precisa fazer para se diferenciar dos seus concorrentes, né? Então a gente sabe que o digital possibilita para ela falar o que ela quiser, com quem ela quiser, quando ela quiser, ela tem essa liberdade. Então todo Uhum. mundo pode ir para o digital, né? Sim, Então eu preciso me sim. diferenciar dos meus concorrentes para através de uma estratégia de posicionamento. Como é que o profissional de coaching, o profissional autônomo, ele pode fazer isso, Ruth, pela sua experiência? Ó, pela minha experiência, ser quem ele é. Não existe ninguém igual ao outro. Por exemplo, ser autêntico. O gatilho Uhum, da autenticidade é um que mais vende. Por exemplo, se você é autêntico no seu conteúdo, a pessoa vai chegar lá no seu Instagram, vai chegar nas suas redes sociais e ele vai gostar do seu perfil. uhum, Ele vai seguir você, ele não vai ver que você está copiando, que você está fazendo, que todo. Não, você é autêntico. Por exemplo, a sua forma de falar, a sua forma de postar sua foto. Né? Então eu gosto muito de trazer isso. Por exemplo, eu sou a empresária que eu não gosto de andar com terno, eu não gosto de. Eu gosto de andar com o básico, tá? uhum, Então é uma característica da Ruth. uhum, E, por exemplo, se eu vou colocar um blazer, vou colocar alguma coisa, eu vou colocar, tá? Então já vou fugir da característica. Então eu gosto muito de ser a Ruth, de ser uhum. autêntica, de ter a minha forma e as pessoas elas vão conectar com isso, tá? De trazer a verdade, de ser muito verdadeiro, embora porque a pessoa, veja bem, Fernanda, vamos dizer que eu esteja iniciando. E daí eu vou fazer uma coisa que, eu acho que não está muito legal. Mas muitas vezes não é o que você acha, você precisa entender o que as pessoas acham. E aí Perfeito. quando a gente pensar nessa dimensão, a gente vai começar a entender que as coisas vão tender a dar certo, ser Uhum, autêntico. Eu uhum. respondi a sua pergunta? Respondeu, respondeu. Em termos de conteúdo, assim, né? É uma das coisas, você falou que a autenticidade é o que vai diferenciar você do concorrente. A autenticidade é uma coisa. Tem algumas outras Uhum. coisas que a pessoa precisa pensar estrategicamente para esse posicionamento nas redes sociais
e fazer com que as pessoas percebam valor nela? Resultado. Qual o resultado que a pessoa está entregando com o conteúdo dela? Legal. Fernanda, eu poderia pedir para você só para já ativar os comentários um pouquinho aqui. E vá para Pessoal, mim muito obrigada. Só desativa aí. como que eu desativo aqui, Ruth. Vai nos três pontinhos. Desativar Três. comentários. Foi, Isso, perfeito. Depois você ativa de novo em algum momento. tá bom. Estratégias aqui, hein? Ao Exatamente. vivo. Então vamos lá. Uma outra forma é isso. É você. Eu esqueci a pergunta. Fui te ajudar, Falei sobre esqueci. posicionamento, sobre que a questão da pessoa ser autêntico, isso faz com que ela tenha um posicionamento e crie um diferencial. Mas em relação ao que mais ela precisaria fazer, você estava falando que ela tem que gerar resultado. Resultado. O resultado. O que eu vou entregar com o meu conteúdo? A pessoa vai ser possível para a pessoa que está vendo o meu conteúdo agregar alguma coisa na vida dela? Uhum, Ou eu estou entregando o meu conteúdo só para cumprir tabela? Só uhum, para dizer que eu estou postando. Então eu fiz até alguma coisa relacionada a isso. É, porque muitas vezes a pessoa vai ter uma frequência em suas postagens só para cumprir tabela, só para poder ser amiguinho do algoritmo. E uhum, não é isso. Você precisa ser amiguinho dos seus seguidores, das pessoas reais, porque cada pessoa, cada seguidor ali, ele vira um potencial cliente. uhum. Então, por exemplo, Fernando, eu estava estudando hoje com as estratégias. Se eu quiser fechar um cliente todo dia, abrindo o Instagram, eu vou lá, eu consigo fazer um cliente todo dia. Por quê? Porque a gente precisa pensar naqueles seguidores ali como pessoas, como potenciais clientes, Uhum. tá? E Esse aí você seria um outro diferencial. legal. E que tipo de conteúdo você acha que mais pode gerar esse tipo de interesse das pessoas, né? Se fosse a transparência, que ajuda muito, e o resultado que você demonstra, né? Para a área de coaching, para a área de orientação de carreira, que tipo de conteúdo, né, você acha que pode identificar nas pessoas que estão nas suas redes sociais, que estão no digital ali, esses dois pilares, a transparência e o resultado, assim. A pessoa falar de atendimento, a pessoa falar dos resultados do cliente, trazendo ferramentas, a pessoa falar do seu posicionamento, do seu subnicho, as dificuldades do mercado. Né? Porque da área de carreiras a gente tem que pensar que ela é muito ampla. Né? Então, dentro da área de carreiras, eu posso estar trabalhando com profissionais em início de carreira, com recolocação, com transição, com desenvolvimento. Então, eu tenho um leque de possibilidades. Então, dentro desse leque de possibilidades, eu tenho áreas de carreiras e subnicho, que são essas sub-áreas. O que o profissional, às vezes, ele tem que pensar do que abordar para que, de fato, ele consiga, a pessoa que está ali acompanhando, ele perceba aí esse diferencial dele. Ele pode falar o quê? Das dificuldades dele, como ele resolveu essas dificuldades. Porque muita gente vai lá nas redes sociais e posta as dificuldades, que já é um gatilho da vulnerabilidade, né? É um gatilho mental da vulnerabilidade. Você posta sobre dores, sobre as dores, e você precisa conhecer a sua persona. E quando a gente fala conhecer a persona, não é só saber se ele é homem, se ele é mulher, se ele, qual a O que idade, é persona? Porque às vezes tá? esse termo pode ser novo para algumas pessoas dessa área. O que seria persona, Ruth? Eu sei, mas eu Pessoa, queria que você explicasse. eu vou explicar de um jeito bem simples. Persona é a pessoa com quem você está falando, a pessoa com quem você quer atingir com o seu conteúdo, é o seu potencial cliente, é a sua persona, certo? E Perfeito. aí, uma vez que você conhece as dores desse cliente e você conhece os desejos, tá? Que já a gente já entra em um método. Aí você conhece dores e você conhece desejo, você pode programar o seu estilo de conteúdo dentro disso.
as dores e Uhum. os desejos. E aí você já usa aí com integridade, é claro, os gatilhos mentais, que é, por exemplo, eu passava por a dificuldade de não saber como trabalhar, de não ter um profissional que me ajudasse na empresa física, de um método para que eu conseguisse gerar mais vendas usando o digital. Era uma dificuldade minha. E aí, como eu consegui resolver essa dificuldade? Esse seria o pulo do gato de um conteúdo atrativo. Porque muita Uhum. gente posta só da dificuldade, tá bom. Mas como que você conseguiu chegar uma vez que você faz isso? Uhum. Você consegue atrair mais as pessoas, porque elas vão saber ali que elas vão ter ali na Fernanda resultado, que elas vão ter como que a Fernanda conseguiu vencer um desafio, como que a Uhum. Fernanda conseguiu se posicionar no digital. E aí elas vão conectar com a Fernanda. Uma vez que elas vão conectar, primeiro passo, segundo passo, elas irão converter, né? Uhum. Elas irão ali comprar alguma coisa da Fernanda ou irão simplesmente seguir o perfil da Fernanda, acompanhar o Uhum. trabalho. E é isso. Eu respondi? Respondeu. Quando você fala de dores, né? De dores e os desejos, o que que você chama de dores? Dores são as dificuldades, são os problemas, o que que são essas dores Uhum. da persona, que é essa pessoa com quem você quer comunicar? O que que a gente pode, no mundo digital, classificar como sendo essas dores? Os desafios da profissão, tá? Por exemplo, na Uhum. minha área do marketing hoje, do marketing digital, quais são uma das dores dos donos de agência, por exemplo? Vamos citar uma das dores, é encontrar um profissional na área de design que ele consiga chegar junto com a agência e pegar o que a gente quer transbordar para a audiência dos especialistas aqui na agência de forma atrativa quando ele vai chegar para postar. Então é uma, porque muitas vezes os designers eles têm a técnicas deles já e não é só isso. Eu preciso ter alguns termos do marketing para que aquele conteúdo ele seja atrativo, como o tamanho de fonte, como a identidade do especialista nas postagens e não usar fotos de outras pessoas. Então, esse é uma das dores hoje, né, das agências de lançamentos. Tem Uhum. muitos profissionais, mas profissionais específicos para que consiga aplicar os conceitos do marketing dentro de uma arte, de uma coisa, realmente são poucos, tá? Perfeito. Perfeito. Se a gente puder, então, traduzir para a área de carreiras, né? Vamos pensar, às vezes, no profissional que às vezes a pessoa subnichou com recolocação, né? Uhum, Uma dor, às vezes, do cliente dela pode ser não saber fazer currículo. Então, ela falar sobre o currículo pode ser uma estratégia interessante, porque vai gerar visibilidade para aquilo que a pessoa precisa, para ela gerar uma autoridade, uma credibilidade naquilo que ela está falando. Seria mais ou menos isso? uhum, mais ou menos isso. Então, escolhe, por exemplo, existe um exercício. A pessoa Uhum. pode fazer 10 tipos de dores, por quê? Uma vez que os desafios da profissão, se você é um profissional de coach ou um orientador de carreira, você sabe quais são os desafios do seu colega também, ou do seu cliente. Então você Uhum. começa a fazer 10 possíveis desafios dele, tá? 10 possíveis desejos. Se você faz isso, você vai ter conteúdo para mais de mês. Então, vai fluir se você faz esse exercício, tá? Perfeito. Das dores e dos desejos dele. Legal. A gente vê, Ruth, que existe muitos recursos, muitas ferramentas disponíveis no mercado, né? Uhum, Às vezes eu entendo que às vezes pode ser uma armadilha mesmo profissional de coach de orientação de carreira não entender desses recursos e dessas ferramentas disponíveis. Pela sua experiência, pela sua vivência, o que que ele precisa fazer para conhecer esses recursos? O que que ele tem que buscar? Como é que ele pode estar buscando?
para ele conhecer e avaliar o que que é melhor para ele, o que que ele tem que utilizar para ele trabalhar esse posicionamento, essa estratégia? Ó, a gente volta, né, lá no início. Quando ele escolhe 3 mentores ou 3 pessoas do qual ele se inspira, é natural que essas pessoas elas já vão dar dicas ali para eles do que eles podem usar, de o que é natural, todo mundo, tá? Uhum. Ele já começa a trazer dicas ali de o que eles usam e ele precisa se capacitar, ele precisa buscar um curso, mesmo que não tem jeito, a gente precisa do conhecimento, a gente precisa se capacitar. Mas antes disso, não, o que eu indico sempre? Vamos analisar antes, tá? O que comprar, porque a quantidade de informações é muito grande, né? A gente sabe que o nosso amigo Instagram aqui é uma máquina de apresentar ofertas, então você buscou um tema. Quando você vê o que ele faz, já vai te apresentando mais e mais e mais, uma infinidade. Então você precisa parar, porque senão fica igual a Ruth, né? Quando eu sou aluna do Érico Rocha, a Fernanda também, nós somos da turma 12, né, Fernanda? Isso. E quando eu comprei o curso do Érico, começou a me aparecer um monte de coisas. E aí eu fui comprando. Fui comprando, querendo o quê? A fórmula mágica. E a fórmula mágica não existe. Uhum. Verdadeiramente não existe. Você precisa. O que eu fiz? O que eu tomei como método? É uma coisa que a Ruth faz. A cada curso que eu compro, eu preciso aplicar ele, ter um resultado, então eu vou para o próximo. É um Uhum. compromisso com a Ruth, porque senão a gente se perde. Perfeito. E aí você não consegue fazer nada, você não consegue ter um resultado, e você fica como a maioria, Uhum. Perfeito. certo? Você falou assim, escolher às vezes pessoas que seguirem. A gente tem o Érico Rocha aí como um profissional mentor, né? Vamos dizer assim, É, que tem as estratégias, enfim. O que você acha dessas comunidades de profissionais que realizam trocas para de fato agregar um ao outro, para crescer, para desenvolver? Você acha que isso no mundo digital funciona? Isso não funciona no mundo digital? Como que você vê essas comunidades? Ou você acha que o profissional hoje ele tem que focar mesmo na carreira dele de forma isolada e aí ele consegue alavancar melhor? Qual que é a sua visão sobre isso? olha, Fernanda, sozinho você chega. Acompanhado, você chega mais rápido, você vai mais longe, né? O Érico Rocha Uhum, sempre fala isso. Então, no mundo dos negócios físicos, tanto do negócio digital, se você não tem parceiros, bons parceiros, tá? Se você não tem boas parcerias, fica difícil você se isolar dessa forma. Verdadeiramente você acaba o seu negócio. Então, se você está em uma comunidade, você muitas vezes está ali em uma comunidade de coach, de orientadores de carreira, você vê um material bacana, aquilo te traz uma ideia para N coisas. Então, o fato o ser humano ele já é muito isso, né? O ser humano ele não nasceu para estar sozinho. A gente vê hoje em exatamente. dia, em plena essa crise mundial, o quanto que aumentou os fatos de depressão, o fato de muitos problemas. Por quê? Por conta do isolamento. Não sei se a Fernanda travou ou foi a Ruth. Então, o ser humano, ele tá sozinho, ele não tem tanta força, ele não tem tanta ideia. Travou aí, Fernanda? Oi, está sem som. Pode ativar os comentários. Eu vou sair e vou entrar de novo.